Gente, vamos para a segunda parte da nossa revisão, então. Eu dividi aqui para ficar em duas, porque são dois assuntos diferentes, tá? Eles envolvem pincel também, só que são diferentes, né? Então, para essa segunda parte, a gente vai precisar aqui, ó, da paleta de cores e da personagem que a gente fez, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo da personagem, que a gente já viu, né? Então, vocês podem utilizar o personagem de vocês, tá? O que vocês já desenharam. Esse aqui eu botei no AVA para facilitar quem por acaso não tenha desenhado, não tenha finalizado dele, tá? Aqui a primeira coisa, né, a gente já fez na outra aula, que é verificar aqui, né, o tamanho da imagem, né? Então isso é muito importante. Se você quiser fazer outro personagem, verificar aí um tamanho que esteja ok. Aqui eu tô com 3000 pixels, né, o tamanho maior, né, 72 dpi, né? E aí é ideal vocês estarem aí pelo menos acima de 2000 pixels aí cada personagem, tá? Alguns alunos eu acabei pedindo para diminuir por conta dos computadores da faculdade, mas está aqui, ó, nada mais é do que o arquivo que vocês já viram, e aqui eu tenho uma camada em vermelho que foi o traço que eu fiz, né, o traçado. Eu vou nomear ele aqui para traçado, certo? E aqui, ó, eu coloquei uma área branca que é só para facilitar, né, para eu não ver lá mais a referência e ver aqui o que eu vou chamar de papel, tá? Então isso é muito importante, tá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é como trazer para cá uma paleta de cor, né? Uma paleta de cor pré-definida. Então é muito comum, né, a gente ter dúvida para as paletas de cor, né? Então o que eu mostrei para vocês em aula foi olhar aqui no Adobe Color, né? O Adobe Color ele permite que a gente crie paleta de cores, né? Ou pegue qualquer imagem, retire uma paleta de cores dela, né? Então eu já vou deixar uma imagem aqui separada para gente poder fazer isso, tá? Vou deixar aqui essa imagem, opa, não salvou. Deixa eu salvar aqui. Vocês não estão vendo que eu estou fazendo na outra tela aqui, mas aqui, leão. Vou salvar aqui essa imagem, tá? Só para a gente ter uma imagem. Vou ter que abrir no Photoshop, vai ter jeito. Essas imagens agora ficam vindo em uns formatos meio malucos aí. Então vamos abrir ela aqui e converter ela em PNG para não ter problemas. Tá, então, voltando aqui, ó, o da Adobe, uma hora a gente vai falar mais sobre o Adobe Color, mas só para vocês entenderem da onde que eu tirei esse tema, né? Então aqui ele pode criar aqui paletas de cor, tá? Você pode extrair um tema, ó, de uma imagem, que é o que eu fiz aqui do leão, então você vai arrastar essa imagem para cá, ele vai te dar as cores baseadas nessa imagem, tá? Então tem algumas possibilidades. Feito isso, você pode, né, salvar, né, ou fazer o download, né? Então eu salvei aqui na minha library, né? Porque eu tenho conta Adobe, né? Mas eu posso fazer o download dessa paleta depois num formato que o Photoshop consiga verificar, tá? Então é uma ferramenta muito legal para a gente fazer isso, tá? Ele tem outras coisas também de gradiente e tal. E aqui eu tenho uma coisa legal que eu posso explorar, né? Eu posso vir aqui e procurar aqui, ó, sei lá, selva, né? E ele vai me dar uma série de paletas de cor feitas aí baseado em selva. Toda vez que eu escolher uma cor, por exemplo, essa aqui, achei legal, eu venho aqui e vou baixar em ASE, tá? Que a ASE assim como a BR é o formato de pincel, a SE é o formato de paleta de cor para as bibliotecas do Photoshop, tá? E além disso, a gente pode pesquisar aqui, né, no Explorar e também em tendências, tá? Que é o que? As tendências que as pessoas estão usando em áreas específicas, como moda, ilustração, arquitetura, natureza e por aí vai. Então essa é uma ferramenta da Adobe muito legal, que é gratuita. Agora tem essa parte do laboratório também, que você pode recolorir arquivos FGV, pode criar bibliotecas, e uma hora a gente vai trabalhar melhor essa ferramenta lá quando a gente estiver desenvolvendo a nossa carta, tá? Por hora, né, vale saber que foi daqui que eu tirei essa paleta de cor, né?
Para importar essa paleta de cor, eu vou vir aqui em amostras, tá? Então aqui eu tenho várias, ó, RGB, CMYK e tal. O que eu vou fazer? Menu lateral, né? Vou vir aqui importar amostras. Aqui, ó, vai aparecer para mim, né? Onde eu salvei na mesa. Os dois tipos, né? O que eu baixei agora, o Peru, e a paleta de cores, tá? Se vocês estiverem no Windows, né, muitas vezes vocês precisam colocar aqui o formato. Tem ele aparece um menuzinho onde você tem que escolher o formato, porque às vezes a paleta não aparece, tá? E aqui eu vou importar aqui a paleta de cor, abrir, tá? Feito isso, ó, a paleta vai aparecer embaixo delas. Eu cliquei aqui para abrir, né? E vai aparecer as cores aqui para mim. O primeiro exercício que a gente fez foi um exercício aí de começar a ver as camadas de ajuste. O que eu pedi para vocês, né? Eu pedi para pegar aqui, clicar na cor aqui de cima, selecionar esse azul e com o Alt Delete pintar o fundo todo dela aí. Eu quero que esse traço fique da mesma cor do fundo. Para isso, a gente vai usar aí uma camada de ajuste, né? A primeira camada de ajuste que a gente vai ter, tá? Que a gente vai ver. Tem camada de ajuste para tudo. Dessa vez a gente vai usar aqui a matiz e a saturação, que eu vou abrir esse painel aqui. Então matiz é a cor, tá? Saturação se é uma cor mais viva ou uma cor mais pastel, e luminosidade, que está aqui, ó, é o mais escuro ou mais claro, tá? Só que vocês estão vendo, quando eu mexo, ele vai mexendo em tudo aqui. Na verdade, eu quero que ele mexa só no fio vermelho para ele ficar da mesma cor do fundo. Como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou pressionar o Alt do teclado, né? E quando eu chego com o mouse ou com a caneta entre as duas camadas, ó, percebam que o meu mouse muda para esse ícone que é uma setinha para baixo, tá? Então, ele vai dizer o quê? Que essa camada de matiz e saturação só vai agir sobre o traçado, ó. Então eu cliquei, ele fica com esse íconezinho aqui na frente, ok? E aí sim, ó, o exercício que eu falei para vocês, que até para testar a visão de vocês aí, é chegar o mais próximo possível daquele azul que tá ali, tá? Então algumas pessoas mandaram super bem nesse exercício, tá conseguindo ficar invisível, o que é a ideia aí, ó, que o meu está quase aqui, tá? Feito isso, tá beleza, eu vou voltar no papel, vou voltar a escolher a cor branca aqui e pintar o papel novamente, tá? Então a primeira parte aí do nosso trabalho era importar a paleta, que é vindo aqui, né, na lateral, importar as mostras, né, escolher, encontrar a nossa paleta lá, abrir, localizar ela, né, pintar o fundo com o azul e através da camada aqui embaixo, que está aqui nessa bolinha cortada em dois aqui, escolher aqui matiz e saturação e fazer com que essa cor ficasse exatamente ou o mais próximo possível da cor do meu traço aqui da menininha, tá? Então, feito isso, né, que é a parte mais complicadinha, o que a gente fez a seguir é bem simples, né, que a gente precisa deixar pronto para essa aula. É colorir cada uma das partes da menina, só que com um detalhe, né, a gente vai usar os pincéis, né, então vocês podem usar qualquer um dos pincéis aí, então a gente vai lá abrir janela, pincel, tá? Aí eu vou definir um pincel, por exemplo, eu acho mais legal a gente usar aqui esses pincéis gerais que já tem, ou de mídia seco aqui, tá? Porque são pincéis que já estão mais controlados aí pelo Photoshop, tá? Pode usar aí também o de mídia aguada e tal. Eu pedi para vocês pintarem, né, cada parte, então a partir do papel vou sempre criando um novo layer e vou colocar aqui, por exemplo, o nome, cabelo, tá? E aí eu vou passar, escolher uma das cores da paleta e pintar esse cabelo, ó. Tá vendo? E aí, né, pro desespero de alguns na aula, é para pintar como se fosse lapisinhos mesmo, tá? Lembrar aqui, ó, de não ativar a opacidade para que fique uma cor bem chapada, tá? Então eu quero uma cor bem chapada, né? A dica que a gente deu aí é que se eu apertar, tem as teclas de atalho aí, né, que é o colchete, né, para aumentar e diminuir ao pincel. Então o colchete para a direita a gente aumenta esse pincel, então eu consigo pintar áreas maiores com ele, ó. Então eu consigo encher mais rápido, e o colchete para o outro lado ele vai diminuir esse pincel, tá? Então eu terminei de pintar a cabeça. O que eu vou fazer, né? Tô dando exemplo, ó, o cabelo, vou criar outra camada e aí vou colocar o nome aqui de calça, tá?
Aí eu vou escolher uma outra cor ou a mesma cor, depende do que eu estou fazendo aí, né? Desde que seja da paleta, e vou pintar. Opa, não escolhi a cor, escolhi a mesma, e vou pintar a calça da minha personagem, tá? A ideia é que vocês finalizem isso, tá? Para o exercício que a gente vai fazer na próxima aula, tá? É muito importante que vocês não usem artifícios, né? Como algumas pessoas que já conhecem o Photoshop aí me perguntaram na aula, eu não posso usar varinha mágica, eu não posso usar seleção. É muito importante que não, porque aqui o que a gente está fazendo, além de pintar, tá? É testar, criar uma coordenação de motora de vocês para o uso das canetas, tá? E principalmente para o uso da tablet aí, né? Então é muito importante que vocês façam o exercício corretamente, tá? Por mais que a gente saiba, né, quem já tem um pouquinho de conhecimento no Photoshop sabe que tem um jeito mais fácil de fazer, e tem, e a gente vai chegar nesse jeito mais fácil. O importante aqui é o treino, tá? Assim como no desenho tradicional, muitas vezes, né, a gente tem que se importar em como fazer o rascunho, né, em como apontar o lápis, em como usar a borracha corretamente. Aqui no digital também, o ideal é a gente ter o controle, né, dessa ferramenta da tablet, que é como para muitas pessoas, né, que nunca viram, é como se a gente estivesse aprendendo a desenhar novamente, tá? Então, na próxima aula eu já vou dar esse arquivo finalizado para vocês, tá? Para que vocês façam, mas o importante é isso, que cada cor seja, cada elemento seja pintado separadamente, tá? Então eu vou criar mais um aqui, por exemplo, o rosto, tá? Todos eles precisam estar abaixo do traçado, tá? Porque ele vai facilitar, por exemplo, se eu der uma pequena borrada aqui, ó, debaixo do traçado, eu não vou ver. Se eu estiver pintando em cima do traçado, eu vou ter dois trabalhos, tá? Opa, eu vou ter dois trabalhos aqui. Eu vou ter que pintar e depois vir apagando aquilo que eu borrei. Então façam para trás do traçado, que vai ser bem mais fácil para vocês, tá? Então, bom divertimento aí para colorir, pintar todinho o nosso personagem, tá? Aqui, por exemplo, uma outra dica, lugares como o olho, por exemplo, você pode até pintar o olho dela todinho aqui com a cor do rosto, lembrando que depois você vai ter que clicar a camada do olho para cima, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, branco do olho, tá? O importante é que a cada vez que você troque de cor, tá? Ou de elemento, você acabe mudando também a camada, tá? Então aqui o branco do olho pode ser mais fácil você trabalhar desse jeito aqui, tá? Então foi essa, né, nossa aula, como importar essa paleta de cor e esse exercício aí de pintura, tá bom? Nos vemos no próximo encontro.